Paz do Senhor, queridos. Louvar a Deus aqui, mais uma oportunidade de fazer um vídeo, postar no nosso canal aí. E eu queria falar algo a respeito de vida cristã, vida de cristão, né? Como é uma vida cristã? E eu queria falar algo sobre conversão. E eu gostaria de trazer algo da palavra e ao mesmo nível contar o testemunho de como foi a minha conversão, né? No decorrer desse vídeo aí você vai ver que eu passei por experiências assim diante de Deus assim tremenda no dia da minha conversão, mas ela tem a sua revelação da palavra que nos traz a importância de se converter, e muito mais do que se converter, tem uma outra palavra que faz parte da conversão, que vem junto com a conversão, e nós precisamos aprender a respeito dela. No decorrer do vídeo eu vou te mostrar que palavra é essa, que atuação de Deus é essa sobre o novo convertido, amém? Eu quero ler aqui, só para trazer como texto base, vamos dizer assim, né? Está em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer: E respondeu, e me falou dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso que eu queria falar. Todas as coisas acontecem pelo Espírito de Deus. Nada é forçado. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. Ninguém vai se converter forçadamente. E eu, entrando nisso, introduzo aquilo que eu quero falar a respeito da minha conversão. Sabe, eu aceitei a Jesus, eu estava com 17 anos, faltando aí uns 3 meses para eu fazer 18 anos. Se eu me lembro bem, foi no ano de 1986, em dezembro, no dia 25 de dezembro. Eu nunca fui um jovem dado a bebidas, a drogas, a muita diversão, né? Eu estava tendo meu primeiro relacionamento amoroso, gostava de uma arte marcial, fazia Kung Fu, e nesse cenário eu tinha uns 3 parentes que já eram crentes. Naquela época, ser crente era uma coisa antiquada, era uma coisa para velhos, não era uma coisa para jovens, e eu com 17 anos não queria saber disso. Mas no Natal teve um almoço em família e desses parentes nos convidou para um culto numa igrejinha ali pequenininha. E nesse culto foi eu, o meu irmão, que hoje é pastor, e um tio nosso que tem mais ou menos a mesma idade que a gente, que também nesse dia se converteu. O culto rolou, naquele dia teve uma peça, antes desse culto começar, teve uma irmã que chegou e perguntou para mim se hoje eu iria me converter, e eu brinquei e disse: eu só me converto se aparecer um disco voador na minha frente, eu descer na minha frente, sair um ETzinho, me cumprimentar e dizer: aceita Jesus. Isso aqui não é para mim, ser crente não é para mim. E a pessoa riu, brincou, e a gente assistiu o culto, e o culto era a apresentação de uma peça, e eu me lembro muito bem qual era a peça. A peça chamava-se A Porta dos Céus, e ela contava, tinha um anjo na porta, uma pessoa vestida de anjo na porta, com uma espada, e barrava a entrada de algumas pessoas que não podiam entrar. E eu não sei o que aconteceu naquele dia. Aliás, toda a conversão ela é inexplicável. Naquele dia, aquela peça, alguma coisa tocou a mim, tocou a meu irmão, tocou a esse tio, e nós começamos a chorar. Jovens de 17 anos, meio durões, homens, né? Começamos a chorar. Entramos em desespero, choramos que nem criança, copiosamente os 3. E de repente entra o pastor, depois da peça, entra o pastor, prega a palavra e ele faz o convite, e vai um, vai outro, e depois eu também vou. Aceitamos a Jesus. Nos convertemos. Isso já tem 35 anos. Mas o que é que mudou na minha vida no dia em que eu aceitei a Jesus? No dia de Natal. No dia de Natal, Jesus nasceu para mim. Mas converter era só um passo.
Para vocês terem uma ideia, a semana seguinte, que daria a semana do Ano Novo, eu namorava, tinha uma namorada e nós tínhamos um relacionamento sexual, como todo jovem namorando, né? E eu continuei com o mesmo procedimento, nada mudou, aquilo não me fez nenhuma mudança, aquilo não fez em mim nenhuma transformação. Achei até que aquilo foi um momento emocional, um momento de fraqueza. Mas no dia de Natal, aconteceu uma coisa estranha. Eu tinha ido para casa da minha namorada, e ali nós estávamos num relacionamento, passamos a noite junto, e na noite em que nós estávamos ali nesse relacionamento, olhando para aquela situação, alguma coisa doeu meu coração por estar praticando aquele ato. Eu nunca tinha sentido aquilo. Sabe, alguma coisa, mais do que o choro da conversão, uma semana depois, mais do que o choro do dia em que eu me converti, ali no leito com a minha namorada, algo machucou meu coração, feriu. Aquela situação bateu uma dor, um sentimento, um repúdio por aquilo que eu nunca tinha sentido. Para jovens, aquilo era para ser algo, uma conquista, um prazer, algo maior. Não, mas aquilo estava machucando a minha alma, aquilo estava ferindo a minha alma. E pela primeira vez na minha vida eu senti esta palavrinha que eu quero falar para você: arrependimento. E naquele dia, ali naquela situação, o arrependimento bateu no meu coração. Até aquele momento, uma semana depois, eu ter me convertido, nada havia mudado. Mas ali, não foi dentro de uma igreja, ali, não foi através de uma pregação, ali, no pecado, meu coração doeu, minha alma chorou. E alguma coisa me machucou e bateu o arrependimento. Levantei dali, achei aquela coisa estranha, parei com aquilo, fui para casa, a menina não entendeu nada. Eu fui para casa chorar, fui para casa, não sabia ainda orar, porque era uma semana só, muita pouca coisa eu tinha aprendido. Comecei a pensar o que era aquilo, mas aquilo continuou me machucando, me ferindo no decorrer dos dias. Chamei a minha namorada, propus a ela acerto, casamento, que não dava mais para praticar aquilo. Alguma coisa em mim tinha mudado. Ela não quis casar e eu não podia continuar, então terminamos o namoro. Mas a partir daquele dia eu não queria mais o pecado na minha vida, porque a conversão me mostrou a verdade, mas o arrependimento mostrou que eu sou pecador e que eu tinha que dar meia volta, uma volta completa, e mudar o rumo da minha vida, porque não adiantava só se converter, eu precisava mudar a minha forma de viver. Queridos, ninguém me chegou e disse que eu tinha que parar, ninguém chegou e falou assim, não pode fazer isso. Não, foi obra do Espírito. Não foi por força, não foi por violência, mas o Espírito Santo de Deus me convenceu que Jesus era a salvação e me trouxe arrependimento para que eu não andasse mais em pecado. Sabe o que mudou na minha vida? Ali com 17 anos. O que mudou na minha vida foi no dia do arrependimento eu reconhecer que sou pecador e que precisava mudar as minhas atitudes. A cruz de Cristo me salvou, mas não foi uma obra que a igreja fez, não foi uma obra que o pastor fez, foi uma obra que o Espírito Santo fez em mim. A partir daquele dia, eu comecei a procurar mais as coisas de Deus. Eu procurei tentar entender o que estava acontecendo. Aquilo já não era mais normal, aquilo já não era mais natural. Eu já não era mais um jovem que estava querendo divertir-me. Eu fazia academia, larguei tudo, deixei tudo. Tinha uns discos, né? Na época era discos de vinil, né? Eu adorava muito Michael Jackson. Joguei tudo fora.
larguei tudo, deixei tudo, porque naquele momento, naquele dia, o arrependimento me mudou. O arrependimento me transformou. Sabe, ninguém precisa dizer o que você precisa mudar. Ninguém precisa dizer o que você precisa ser transformado. Sabe, ninguém precisa dizer que você precisa parar de fumar. O Espírito Santo vai te ajudar a parar. Ninguém precisa dizer que você precisa parar de beber. O Espírito Santo vai te colocar arrependimento. Como diz o texto, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Talvez você está aí, se converteu e ainda não conseguiu parar de fumar. O Espírito Santo vai te convencer. Talvez você continue na prostituição. Vai chegar um dia que ele vai te pegar e você vai saber o que é arrependimento. Para mim durou uma semana. Do dia que eu me converti até bater o arrependimento, durou uma semana. Quem sabe para você está demorando um pouquinho mais tempo. Mas pode ter certeza, não vai ser a igreja, não vai ser pastor, não vai ser ninguém. Vai ser o Espírito de Deus que vai falar contigo. Foi uma semana depois da minha conversão que eu comecei a ver as mudanças acontecerem na minha vida. Comecei a trocar a maneira de vestir, porque quem se converte e se arrepende não consegue mais ser a mesma pessoa, né? Não consegue mais caminhar do mesmo jeito. Estou contando isso para você, para que você entenda, para que você compreenda. Eu era um jovem de 17 anos e o Espírito Santo me convenceu do pecado e colocou em mim a dor do arrependimento. Quão mal eu estava fazendo para Deus naquela situação e para mim mesmo. E a partir daquele dia falou: eu caso ou separo. Não quis casar, separei. Larguei a academia, larguei tudo que me impedia de servir a esse Deus tão maravilhoso. Porque quem se converte não faz por força. Eu não estava indo, eu não queria mais. E pra você ter uma ideia, naquela semana eu não fui nenhuma vez mais para a igreja. Eu só fui naquele dia em que eu aceitei a Jesus e não tinha ido mais. No dia em que o Espírito Santo brotou em mim arrependimento, eu não consegui mais ficar longe da igreja. Ninguém vai para a igreja forçado, querido. Não adianta forçar. Nada é por força, nada é por violência, é pelo Espírito. Ninguém dá glória por força. Ninguém vai na igreja por força. Ninguém deixa nada por força. Se não for pelo Espírito, é jugo e é peso. É jugo e é pesado. Mas quando é pelo Espírito, é liberdade. Somos livres. Livres para não pecar mais. É como Jesus, agora você vai, estou te arrancando um peso, estou te tirando o pecado, agora vai e não peques mais. Isso para mim, sabe, todas as experiências, eu espero contar aqui nessas quartas-feiras, vida, que eu quero levantar uma série sobre vida, viver cristão. Meu próximo vídeo, na quarta-feira, eu quero contar minhas experiências no meu primeiro ano de crente, no meu primeiro ano que eu comecei a servir a Deus, o que mudou. Mas o Senhor me colocou no coração falar para você sobre a conversão, sobre como eu me converti, sobre arrependimento, e te colocar uma paz no teu coração e dizer o seguinte: olha, fica tranquilo, se você não conseguiu deixar ainda o pecado, por mais que o pastor te disse, por mais que a igreja te disse, você está aí envergonhado, assustado, fica tranquilo, o Espírito de Deus pode te visitar hoje e colocar dentro de você o arrependimento. E arrependimento não é choro, arrependimento não é só lágrima, arrependimento é querer mudar de vida, é você dar a volta completa e ir em direção a Deus. E aquilo mudou minha vida. Eu não ouvi voz de Deus, a terra não desceu, o anjo não desceu, apenas o meu coração machucou e doeu. E eu sabia que a partir daquele momento eu não podia mais continuar vivendo em pecado, que eu precisava mudar de atitude. E Deus vai falar com você também, vai te dar uma experiência de arrependimento. Sabe qual é o maior presente que Deus deu para nós? Tem muitos, mas o maior de todos eles: arrependimento. Sabe, querer
não mais pecar. Esse é o maior presente. Quando Adão e Eva pecam, o maior presente que Deus deixou para a humanidade: arrependimento. E quem convence o homem do pecado? Espírito Santo de Deus. E quem faz isso não é por força, ele não faz nada por força, nem por violência, mas é por ele, pelo Espírito. Amém? Que Deus te abençoe através desta palavra. Que o Senhor fale ao teu coração. Não corra da presença de Deus. Não fuja, ainda que você não mudou em nada. Mas a obra dele na sua vida, como diz o texto, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar. O Deus que te disse que Jesus é o teu Salvador é o mesmo que vai te convencer e você vai se arrepender para não pecar mais. Vá e não peques mais. Ele vai te libertar do cigarro, da bebida, da prostituição e de tudo aquilo que te faz mal. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Quarta-feira que vem eu quero ver se eu posto o meu primeiro ano na presença de Deus. Tem muita coisa que eu vivi, experimentei, como foi meu batismo nas águas, meu batismo com o Espírito Santo, como foi minha primeira experiência com o sobrenatural de Deus, coisas que me levaram a situações que eu quase desviei, porque o primeiro ano para o cristão não é fácil. E não foi fácil para mim também. A gente pensa que depois do arrependimento você se fortaleceu. Sim, mas o primeiro ano na vida do cristão é um ano de se firmar, e muita coisa acontece que eu tento levar a desviar. E eu quero levar isso para você no nosso próximo vídeo. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus aí. Deus abençoe. Eu espero que esse testemunho e essa experiência te ajude a deixar o Espírito Santo te convencer do pecado e te fazer uma nova criatura. Fiquem na paz do Senhor Jesus.